A atmosfera da Terra pode parecer vazia, mas na realidade é um lugar complexo e dinâmico, repleto de matéria gasosa e energia térmica. Algumas das atividades mais espetaculares ocorrem principalmente à noite. Se você já observou uma tempestade de raios ou uma chuva de meteoros, as deslumbrantes auroras boreais no norte ou a cintilante aurora austral no sul, então você sabe o incrível espetáculo de luz que o céu pode proporcionar. Mas nos últimos anos, com o auxílio de câmeras altamente sensíveis, os pesquisadores têm conseguido documentar uma série de fenômenos luminosos incomuns e anteriormente não registrados. Esses eventos, que ocorrem nas camadas mais altas da atmosfera terrestre, são conhecidos como eventos luminosos transitórios. O que são esses estranhos fenômenos? Por que são tão elusivos? E o que eles podem nos ensinar sobre o funcionamento oculto de nossa atmosfera? Eu sou Homer Peter, você está assistindo ao Universo 7. Junte-se a mim hoje enquanto exploramos imagens incríveis de eventos luminosos transitórios, desvendando alguns dos fenômenos mais misteriosos e elusivos do céu noturno. Vamos começar com uma imagem notável. Parece uma mistura entre uma tempestade de raios e uma água-viva, não é mesmo? Isso é um sprite vermelho, e a formação que você está vendo é chamada de água-viva, de forma apropriada. Ele é incrivelmente grande, abrangendo até 50 km, e se origina a uma altitude de 70 a 80 km acima da Terra. Sprites são eventos de curta duração, durando de 3 a 5 milissegundos, e viajam em alta velocidade em direção ao solo, atingindo 10% da velocidade da luz. Durante anos, os sprites eram apenas rumores. Relatos remontam ao século XVIII, mas uma base teórica só foi publicada em 1925, quando o físico C.T.R. Wilson especulou que a descarga elétrica poderia ocorrer na alta atmosfera. No entanto, apesar de anos de avistamentos não comprovados, levaria mais de 6 décadas para que sua existência fosse confirmada. Então, o que são sprites? Ao contrário dos raios, que são extremamente quentes, os sprites são eventos de plasma frio, assim como a reação dentro de uma lâmpada fluorescente. Vamos pensar um pouco sobre essa lâmpada fluorescente. Ela requer uma fonte de energia para ionizar os gases presos dentro dela, a fim de emitir luz. Acontece que os sprites também requerem uma descarga elétrica para desencadear sua reação fluorescente. Veja bem, dentro de uma nuvem de tempestade, ocorre fricção entre os cristais de gelo em ascensão, que se tornam carregados positivamente, e as partículas de granizo macio em queda, que se tornam carregadas negativamente. Esses cristais de gelo com carga positiva, por sua vez, causam a formação de uma camada de proteção negativa no ar acima deles. Quando ocorre uma descarga positiva na forma de um raio, a nuvem se neutraliza, mas a camada de proteção negativa permanece. Acredita-se agora que seja essa camada instável e carregada negativamente que causa uma quebra elétrica na alta atmosfera, produzindo sprites. É até possível que os sprites não sejam especialmente raros. O que torna sua observação incrivelmente difícil é que eles ocorrem na ionosfera, onde muitas vezes são ocultados pelos sistemas de tempestade que os produzem. Portanto, para ver um sprite, você precisa ter uma visão clara sobre uma tempestade com trovões, ou talvez uma câmera posicionada acima dela. Como você pode ver aqui, a Estação Espacial Internacional teve a sorte de capturar um em ação. Os sprites emitem luz vermelha porque, nas condições de baixa pressão onde se originam, o nitrogênio emite luz vermelha de baixa frequência quando suas moléculas ficam excitadas. Compare isso com as auroras, que geralmente são verdes. Isso ocorre porque, na elevação ainda maior onde as auroras ocorrem, a atmosfera terrestre possui maiores níveis de oxigênio, cujas moléculas fluorescem em verde quando ficam excitadas. Mas os sprites nem sempre produzem luz vermelha. Às vezes, um sprite desencadeia um evento secundário em uma altitude mais baixa. Esses eventos secundários, ou tentáculos, muitas vezes aparecem azuis. Embora sua luz também seja produzida pelo nitrogênio, a maior pressão faz com que eles brilhem em azul e ultravioleta próximo. Como resultado, alguns sprites maiores, como a água-viva que vimos antes, têm uma aparência notável, brilham em vermelho no topo e azul nos tentáculos.
Os tentáculos do Spirites não são os únicos eventos luminosos transitórios com tonalidade azulada. Esse evento é conhecido como jato azul. Descobertos apenas recentemente, os jatos azuis são um fenômeno distinto também iniciado por sistemas de tempestade. Nesses eventos, a carga positiva no topo de uma nuvem de tempestade forma um líder com a camada de proteção negativa acima da nuvem, produzindo uma descarga que se propaga para cima. Isso excita o nitrogênio, criando um jato espetacular em forma de cone que brilha em azul. Por que azul? Bem, lembre-se do que dissemos sobre como a pressão atmosférica afeta os gases de nitrogênio excitados. Os jatos azuis ocorrem em altitudes muito mais baixas do que os Spirites, o que faz com que eles floresçam em uma cor diferente. Também existem TLS menores chamados iniciadores azuis, mas os cientistas acreditam que eles são simplesmente jatos azuis fracassados. Esses primos diminutos alcançam apenas 20 km acima da Terra. No outro extremo da família está um fenômeno separado conhecido como jato gigante, que ocorre em altitudes muito mais altas na atmosfera, o que explica a mudança de cor da porção superior de azul para vermelho. Vamos encerrar com um dos TLS mais raros e menos compreendidos. Esses fenômenos verdes ou vermelhos são conhecidos como ELVs, um acrônimo peculiar que significa algo complexo. Seu nome completo é emissão de luz e perturbações de muito baixa frequência devido a fontes de pulso eletromagnético. Tente dizer isso 5 vezes rápido. Ao contrário de Spirites e jatos, os ELVs são fenômenos difusos em forma de anel que ocorrem ainda mais acima na atmosfera. E, ao contrário do que o nome sugere, eles são enormes. Os ELVs podem ter até 400 km de diâmetro e ocorrem a 100 km acima da Terra. Mas, apesar de seu tamanho, eles são eventos extremamente breves. Duram apenas 1 milissegundo, tão curtos que não podem ser vistos a olho nu. Embora pouco se saiba sobre os ELVs, acredita-se que sejam causados por um pulso eletromagnético produzido pela descarga de uma tempestade de trovões subjacente. Aí está. Uma introdução a alguns dos mais espetaculares eventos luminosos transitórios que foram confirmados nos últimos anos. Que outros fenômenos luminosos podem estar escondidos na atmosfera da Terra? É fascinante pensar nisso. E, como esse ainda é um campo de pesquisa relativamente novo, só podemos imaginar quais novas surpresas nos aguardam. Quer mais vídeos sobre fenômenos atmosféricos estranhos na Terra? Deixe-me saber nos comentários.